Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã, nosso Papo de Divã de volta. Eu sou Bianca Cirilo e hoje nós vamos conversar sobre como que o abusador reage quando ele percebe que você está saindo do cerco dele, que você está começando a tomar consciência de onde você está. Isso é uma questão muito importante, porque a maioria das pessoas que a gente atende, enfim, que a gente tem a oportunidade de acompanhar, elas vivem esse drama quando elas começam a tomar consciência de onde elas estão. Quando você começa a compreender o que é uma relação abusiva, e muitas pessoas ficam anos sem saber, vivenciando uma relação destrutiva, sem saber que estavam numa relação destrutiva. Quantas pessoas falam isso para mim e se impactam com a descoberta, enfim, começam a ter dificuldades para lidar com tudo que está sendo revelado, as fichas vão caindo e é difícil mesmo. Ou seja, o que eu faço? Eu descobri que eu estou dentro de um cativeiro emocional, seja na relação familiar, seja na relação amorosa, enfim. Como é que eu faço para sair disso? As pessoas ficam muito temerosas. E tem uma coisa importante, que é o que a gente vai falar nesse vídeo, que é o seguinte: como que o abusador reage, como que você precisa minimamente neutralizar essa reação. Bom, primeira coisa, para que você saia da relação é perder o medo. Você tem que trabalhar esse medo. Até porque é o medo que faz com que o abusador, consiga te manipular para que você continue ali. Mas quando você começa a mudar esse medo, quando você começa a tomar consciência, a se encorajar, e obviamente você vai demonstrar esse comportamento, isso vai aparecer, determinadas coisas que você cedia, você não vai ceder mais. Então tem assim 3 aspectos que eu separei para que a gente possa analisar com calma, mas existem outros. Eu separei alguns que são alguns que eu considero fundamentais. Primeira coisa, quando ele começa a observar que você já está tomando consciência de que aquela relação é uma relação destrutiva, ele começa a perceber que você não está mais reativa a determinadas ações dele, pode acontecer, e essa é a armadilha mais, assim, é a pior de todas, ele começa a demonstrar um comportamento contrário. Ele começa a ser bonzinho. Ele começa a se comportar cedendo, ele começa a fazer aquilo que você tanto esperava, ele começa a apresentar um comportamento oposto ao que ele tem. Isso te confunde. E você fica, será que eu devo? Ele tá tão bom agora, ele tá me compreendendo mais, ele tá pedindo até desculpas. Enfim, ele começa a representar, é isso mesmo, a representar um papel para que você fique confusa e fique ali ainda na expectativa de que aquilo que ele está apresentando para você agora como bonzinho, de fato, é um comportamento que, não, sem dúvida, ele está sendo ótimo, né? Agora ele finalmente está compreendendo. Agora finalmente ele está o quê? Ele está começando a ser uma pessoa mais parceira, a compreender a necessidade. É nesse momento que ele aceita a terapia de casal. E aí eu vou deixar uma observação muito séria aqui, porque já acompanhei casais durante muitos anos e quando você observa um abusador é bem complicado. Então, assim, ele começa a aceitar as terapias, cuidado com isso. Ele vai aceitar a terapia, entre aspas, ele vai aceitar todas as alternativas para melhorar a relação, para que você continue acreditando que existe uma possibilidade dele voltar atrás, dele agora se apresentar como uma nova pessoa. Então, assim, primeira estratégia que ele geralmente apresenta, não necessariamente nessa ordem, mas uma coisa muito comum ele começa a ter um comportamento inverso. E isso faz com que ele ganhe tempo. Por quê? Porque você, movida pela dúvida, você fica, não, será que eu estou exagerando? De repente ele não era tão ruim assim quanto eu imaginava. Só que ele está fazendo isso há anos. Observa. Quando você está numa relação inicialmente, né? Uma relação inicial, melhor dizendo, uma relação abusiva que está no início é mais difícil porque você ainda não tem muitos parâmetros. Agora, existem pessoas que ficam anos numa relação assim e sabem que ele vai mentir,
que aquilo é uma mentira. Aquilo que ele está apresentando, né, essa nova personalidade, digamos assim, nova personalidade, aquilo ali não é verdadeiro. Você percebe que tem algo de muito exagerado. Ele topa tudo, ele aceita tudo, ele aceita até a terapia, que ele detesta, né? Abusadores não vão se apresentar, não vão se acusar, porque só quem faz terapia é quem realmente se coloca numa posição de responsabilidade por si. Eu me responsabilizo por mim e eu busco ajuda para o quê? Para conseguir sair disso. Um abusador, ele não assume responsabilidade. Vai fazer o quê na terapia? Não tem nada para ele fazer na terapia, porque ele não precisa mudar nada. Ele tá certo, ele é o dono da razão. Então, assim, observe isso. Ele começa a apresentar para você um comportamento bonzinho. Um segundo aspecto que ele começa a adotar quando você começa a mudar são as ameaças veladas. Ameaças veladas, do tipo, ele pode fazer exatamente o contrário. Em vez de ficar bonzinho, ele começa o quê? Ameaçar, tirar algum benefício seu, ele começa a sabotar algum tipo de benefício, aí é o contrário, algum tipo de benefício que ele fazia você, ele começa a não fazer mais, ele começa, nos poucos momentos de vínculo de parceria, ele começa a não ser mais parceiro, é o contrário, ele começa a mostrar para você de uma maneira bastante sutil, entre aspas, não tão sutil, mas assim, não tão linha de fogo, ele começa a demonstrar que se você fizer um movimento de saída, ele vai começar a te sabotar, ele vai começar a não ceder em algumas situações, aí você começa a ficar com medo, tá vendo? Agora ele não me ajuda mais nisso, entre aspas, né? Essa ajuda, o pouco da ajuda que ele oferece, ele não faz mais aquilo, então assim, tomem cuidado, ele começa a demonstrar esse comportamento. E um terceiro aspecto, que é o pior de todos, ele abre de fato linha de fogo, quando ele diz assim, eu vou embora. Ele não está mais na ameaça sutil. Ele está o quê? Ele está já na declaração, ele começa a demonstrar para você que ele pode estar com uma outra pessoa, no caso de uma relação íntima amorosa, ele começa a demonstrar para você que ele vai te abandonar. Aí vocês podem me perguntar, Bianca, qual é a condição para que ele use essa ou aquela armadilha? Essas três, né? Como eu falei para vocês. Vai depender do tipo de personalidade que você tem. Vai depender não só do tipo de personalidade, mas daquilo que realmente te afeta. Ou seja, os fatores que podem te impactar. Se de repente ele observar que se ele falar que ele vai embora, aquilo não vai te afetar, ele não vai usar esse recurso. Ele vai usar outros. Então, assim, tem esses três, tem mais, mas a gente vai falar só desses três. A ideia é que vocês observem como é que ele está lendo a vulnerabilidade de vocês. Então, ele vai reagir, a reação dele quando ele descobre que você está saindo daquela manipulação, vai depender do que realmente te afeta. Se ele sabe, se ele tem certeza que você tem pavor de ficar sozinha, você tem pavor de ter que gerenciar qualquer tipo de separação, ele vai o quê? Ele ameaça que vai embora, porque ele sabe que você é dependente. Se isso não vai funcionar, se ele sabe que você é sensível a mudanças, que você romantiza a relação, o que ele vai fazer? Ele vai ser o bonzinho, ele vai chamar para jantar, ele vai ser romântico, ele vai fazer qualquer outra coisa contrária ao que você vem reclamando, para que você continue na relação, para que você continue acreditando que de fato ele é uma boa pessoa, que você tinha exagerado. Quantas pessoas chegam para mim e falam, Bianca, será que eu não exagerei? Né? Será que realmente ele é essa pessoa tão ruim assim? Será que no fundo, porque observem, é aquele abusador que ele está mentindo a vida inteira para você, dizendo que ele vai mudar, e aí ele começa a ser bonzinho, porque aí você fica na dúvida, então você recua. Aí ele tem tempo de, mais uma vez, te envolver. Mas ele só vai usar isso se ele souber que você é vulnerável a isso. E ele vai usar outros recursos também. Ele pode ameaçar, uma ameaça com relação a cortar benefícios da sua família. Lembrei de um caso aqui, né? A paciente começou a demonstrar mais segurança, começou a demonstrar que ela estava se capacitando emocionalmente para sair daquele relacionamento, e ele tinha uma questão com os pais dela, que ela dependia dele,
E o que ele fez? Ele começou a ameaçar cortar o benefício aos pais que eram idosos. Covardemente, ele começou a fazer isso. Então, assim, depende. O importante é que vocês entendam o seguinte: ele pode estabelecer um comportamento muito generoso, em oposição ao que ele costuma apresentar, ou ele pode fazer o contrário, abrir a linha de fogo, da sutileza à linha de fogo, se aquilo de fato vai te impactar. O importante agora, para finalizar, vocês entenderem o seguinte: não desistam de sair desse tipo de manipulação, não desistam de melhorar os relacionamentos de vocês, não desistam de se libertar. No início é difícil porque existe todo um hábito que você construiu, um hábito nocivo que você construiu de estabelecer relações onde você vive de migalhas afetivas. Uma relação abusiva é uma relação de migalhas afetivas. Pessoas que toleram uma relação abusiva geralmente vêm de um histórico onde elas aprenderam a receber menos. Você se acostuma a receber menos. Lembrando, gente, toda afetividade, ou melhor, tudo aquilo que a gente aprende vem carregado de uma afetividade. Você aprende com afeto. Como eu já falei em alguns vídeos anteriores, acho que já citei esse exemplo, uma criança que vai ser alimentada e você coloca o chinelo ao lado dela, ela vai entender que comer não é para satisfazer uma necessidade básica e sentir um prazer pelo paladar em contato com o alimento. Não, ela vai entender que comer é para não apanhar. Então ela vai restringir a experiência da alimentação a ficar o quê? Ficar ali protegida de qualquer ataque físico, qualquer agressão física. Então, na realidade, uma relação abusiva é uma relação que ela te priva, ela te vampiriza. Ela faz com que você receba migalhas. Quantas pessoas toleram relações abusivas e desistem de sair por medo dessa reação, mas alegando que, naquele momento ele está sendo bonzinho, ele está te oferecendo aquela migalha, e a pessoa se contenta com aquela migalha, porque ela tem uma autopercepção de que ela precisa o quê? Que ela só pode receber menos. Então, na realidade, esse tipo de crença que faz com que você continue tolerando. Ele vai manipular você de acordo com o seu ponto fraco. E aí, o que eu preciso deixar bem claro aqui para vocês é o seguinte: observe quais são os seus pontos fracos. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Ou seja, como que esse abusador me impacta? O que ele faz que me deixa vulnerável, que me deixa completamente apavorada, ou seja, me deixa sem chão? Você precisa ter consciência dos seus pontos de vulnerabilidade. Por quê? Porque ele vai reagir, quando ele percebe que você está saindo, ele vai tentar de todas as formas fazer com que você volte para o lugar que ele está acostumado, e você também, nocivamente, se habituou a ficar nesse lugar. A saída de um lugar que a gente está acostumado dá trabalho, gente. Por quê? Porque criar novos hábitos dá trabalho. Um hábito, ele passa por uma série de processos psicológicos. Então, para que você construa o hábito de ser amado e de se amar, você vai ter que romper com várias crenças que fazem com que você continue nessa relação. Várias crenças que estão reforçando para você que você precisa estar ali e te dando uma dimensão restrita da possibilidade de construir uma vida diferente dessa. Criar um novo destino, criar uma nova perspectiva, uma nova possibilidade dá trabalho, porque você tem que sair daquela imagem que você não gosta de ter, mas é a imagem que você se acostumou a alimentar para continuar nessa relação. Para que você crie uma nova relação, para que você vá para um outro caminho, você vai precisar o quê? Observar o que você foi até hoje. Uma relação abusiva é uma relação que faz com que você fique preso a um passado e a um presente que está frustrante. Um presente que não te traz gratificação, um passado que é a mesma coisa, você fica olhando para o passado não muda, ele captura. O abusador pode usar isso também. Lembra como nós éramos felizes? Olha aí, outra captura para você continuar. Ele está observando que você está mudando, que você está saindo, que você está investindo em você. Ele começa a usar o passado como justificativa para continuar no presente. O presente está horrível. Aí ele começa a dizer que no passado era tão bom. O passado já foi, é algo que não nos pertence mais, já foi embora. Agora, o futuro, a perspectiva de criar um futuro
saindo dessa relação, é o que você precisa focar para aprender a se respeitar, aprender a fazer um caminho diferente, a construir um destino diferente desse que foi até então. Até porque o abusador, ele não quer que você crie um destino diferente. Ele quer todo dia que você acorde vivenciando as mesmas coisas, do mesmo jeito, e ele oferecendo as mesmas desculpas para você continuar no mesmo lugar, onde só ele se beneficia e você continua vivendo todo dia um pouco mais da mesma coisa. Ok, queridos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sem dúvida estaremos juntos em novos papos de divã. Para aqueles que não estão inscritos no nosso canal, se inscrevam, divulguem o nosso trabalho para que a gente possa auxiliar mais pessoas. É sempre um prazer, é sempre muito gratificante compartilhar o conhecimento com vocês. Um beijo muito grande no coração de todos e até o próximo Papo de Divã.